falar de educação antirracista e serviços para a família, nós estamos aqui com duas pessoas muito legais e vão se apresentar agora para vocês. Olá, bom dia a todos. Eu sou Thalita Peixoto, sou professora universitária, sou consultora de empresas, mentora de negócios e, mais recentemente, também sou empreendedora. Fundei o Clubinho Preto, eu e meu marido, esse ano, durante a pandemia, né? E o Clubinho Preto, ele é um clube de assinatura infantil, afrocentrado e antirracista. No nosso propósito, nós levamos educação antirracista e afrocentrada para crianças negras e não negras. Então, todo mês, as famílias recebem um conteúdo que passa por uma curadoria nossa e nas suas casas elas conseguem trazer essa temática, né, que pode parecer tão espinhosa para muitas pessoas, de uma forma leve, lúdica, prazerosa, oferecendo cultura para os seus filhos, tendo um momento de interação com as crianças e de muita descoberta. Muito legal. E você, Humberto, fala pra gente um pouco sobre você, sobre o seu belíssimo trabalho. Bom, meu nome é Humberto Baltar, eu sou professor na escola municipal e também em empresas, organizações e também dou aulas particulares, cursos personalizados online. E, além disso, né, eu sou pai do Apolo de 1 ano e 7 meses, né, quando eu soube que seria pai um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, eu fiquei na dúvida de como eu ia empoderar racialmente o meu filho, então perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. Várias pessoas surgiram, vários pais, e eles deram a ideia da gente criar um grupo no WhatsApp para falar de paternidade preta. E assim nasceu o que hoje se transformou no coletivo Pais Pretos Presentes. Que história bonita, muito legal mesmo. E como tem sido essa experiência de defender esse tema que abrange dois pontos tão desprezados pela sociedade e pelo governo, né? Que são a educação e a racialidade, linkando uma coisa com a outra e falando de educação antirracista, dando protagonismo de crianças e famílias pretas dentro de um empreendimento. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente pensou o modelo de negócios do Clubinho Preto e quando a gente iniciou, né, de fato, o Clubinho Preto durante a pandemia, a gente imaginava que algumas barreiras seriam enfrentadas, né? Porque são enfrentadas por nós, né? Nós que somos mães e pais de crianças negras, a gente sabe que a gente precisa enfrentar algumas barreiras. Transportando isso para um modelo de negócios, né, para um empreendimento, além, né, dessas barreiras, né, infelizmente, nem sempre as pessoas entendem a proposta de valor que a gente está colocando, causa uma certa estranheza, né, um negócio que foi feito, pensado, a princípio, para crianças negras, né, o protagonismo de crianças negras, o protagonismo de profissionais, de pessoas negras, nem sempre é entendido num primeiro momento, né? Algumas pessoas talvez questionem, por que é uma empresa que conta com afroempreendedores, né? Somente com afroempreendedores, com fornecedores negros, né? Por que os parceiros, né, são sempre pessoas negras, né? Por que esse foco para crianças negras? E a gente sabe que esse estranhamento, talvez, né, ele vem aí de um racismo estrutural, né, de um mercado infantil, que é um mercado infantil que não olha para as nossas crianças, né? É um mercado que não produz, não proporciona uma experiência de consumo para as nossas crianças, uma experiência de consumo adequada, né? Então, a gente tem uma experiência de consumo para crianças brancas que é totalmente diferente essa experiência de consumo para crianças negras, e aí eu também destaco muito os meninos, né? Crianças e adolescentes, meninos negros, né? Que a gente sabe que tem uma experiência de consumo muito ruim, né? E muito difícil, famílias negras no geral, né? Então a gente quis transformar isso, né? A gente quis trazer a educação afrocentrada e antirracista aliada a uma experiência de consumo positiva para as nossas crianças. Nem sempre isso é muito bem entendido, mas, por um outro lado, também nos surpreendeu positivamente, né? A quantidade de pessoas que nos seguem, que nos acompanham, que oferecem apoio para a gente, né? Os nossos assinantes, a gente tem uma demanda
reprimida, na verdade, muito grande. Então, são muitas pessoas que nos procuram, que buscam os nossos serviços, os nossos produtos, a interação, o conteúdo que a gente produz. Então, por um lado, a gente sabe que é uma barreira, né, que a gente precisa enfrentar, alguém precisa enfrentar isso, né? Mas, por um outro lado, a gente tem sido muito acolhido, as experiências, a interação com outras famílias, né, que nos buscam, é o que também nos dá força para seguir em frente. Certo. E, Humberto, o que tem sido mais interessante para você nessa jornada com os pais pretos presentes no que se refere ao empreendimento? Bom, é muito interessante essa pergunta, porque tanto no Pais Pretos Presentes como na HB Consulting, que é o curso de inglês personalizado para o povo preto, o que fez vida, né, o que deu vida a essas duas iniciativas foi justamente a demanda do povo preto. No caso dos cursos de inglês, as pessoas chegavam se queixando que não se viam nas salas de aula, não viam alunos pretos, não viam professores pretos, não viam temáticas pretas nas aulas, e aí acabaram procurando isso, e eu vi que havia um nicho de mercado, uma procura, e realmente explorei isso, né, já desde 2013 para cá, já são 7 anos oferecendo cursos personalizados para o povo preto online. E no coletivo Pais Pretos Presentes aconteceu a mesmíssima coisa. Pais, mães frustrados porque não sabiam como lidar com a questão racial com seus filhos. A gente não tem visibilidade nenhuma dessa pauta, seja no ambiente escolar, seja no ambiente religioso, seja no próprio poder público, o Estado também não olha para a questão racial. Então, diante dessa dor de não se ver em lugar nenhum, as próprias pessoas procuravam elas mesmas dar origem a isso. Então, o coletivo, ele parte, na verdade, de uma forma totalmente horizontal. As próprias pessoas foram trazendo os conteúdos que elas queriam ver, que elas queriam discutir, que elas queriam abordar, que elas queriam aprofundar, e assim foi gerando uma demanda do que a gente devia tratar ali. Então as pessoas, por exemplo, perguntavam quais são as animações, por exemplo, com personagens pretos para eu mostrar para os meus filhos. Aí eu não conhecia, quem conhecia foi trazendo, foi pesquisando outras, e hoje a gente tem um repertório de animações, de desenhos pretos, a mesma coisa com livrinhos infantis, histórias com protagonismo preto infantil. Você conhece muitas histórias com meninas negras, mas para encontrar histórias com personagens pretos, meninos, é muito difícil. Então você tem que garimpar para poder encontrar. Então esse trabalho de curadoria, ele acaba sendo feito em conjunto no coletivo. Então isso eu acho que é o mais bonito, né? O mais rico, que são as próprias pessoas que vão trazendo as pautas que elas desejam ver representadas no grupo. Então não é só uma questão de bate-papo, de conversa, mas é uma questão principalmente de cuidado, de zelo. Tanto é que a gente foi convidado para integrar a Rede Nacional de Primeira Infância, porque o próprio governo percebe a importância de um coletivo, a importância de um grupo falando de empoderamento racial. A Secretaria de Estado de Educação também falou na importância dos coletivos para a saúde física e saúde mental dos grupos minoritários, ou seja, a gente realmente precisa se aquilombar, precisa se juntar, falar das nossas dores, das nossas demandas, do que a gente quer ver no mercado e o que a gente quer ver entre nós também. Então, o que eu achei que seria uma conversa, uma troca, que seria mais uma questão de acolhimento, acabou se tornando também um empreendimento social, né? A ponto da gente precisar patentear a marca Pais Pretos Presentes, registrar o CNPJ do Pais Pretos Presentes e realmente se apresentar como empreendimento, já que essa necessidade é tão grande que a gente é obrigado a oferecer diversos serviços na área racial que eu nem sabia que existiam. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E que tem sido feito muito bem, né? Esse desenvolvimento, desse aquilombamento, né, como vocês falaram, nasceu do nascimento do seu filho, como você nos disse agora há pouco. Então, tem uma origem nobre com uma raiz profunda, né? E
os frutos vão surgir certamente cada vez mais, certamente esses galhos vão se estender para mais distante e cobrir mais pessoas, né? Você nos falou, Humberto, um pouco sobre como surgiu, né, essa ideia, essa vontade de fazer isso. E eu queria saber de você também, Thalita, como surgiu, né, no meio da pandemia, se foi ao observar que você estava sem atividades que você considerava plausíveis para suas crianças, né? Como foi isso que surgiu o Clubinho Preto? Eu, como sou uma pessoa da formação da área de negócios, né, eu sou administradora, sou mestre em administração e doutoranda em administração. Sou mentora de negócios também, então mentorei alguns afroempreendedores. Então, em relação a negócio, eu já vinha imaginando que em algum momento eu teria um empreendimento, né, e eu iria empreender socialmente. Isso já era algo que eu pensava, mas não tinha pensado num modelo de negócio. O que me fez criar esse modelo de negócios foi, de fato, a maternidade. Né? A maternidade e a paternidade, né, elas trazem uma urgência. Né? Então, por mais que você perceba, né, que esse mercado é um mercado que ele precisa ser desenvolvido e que a gente precisa trazer e criar as nossas próprias soluções, né? Como bem disse o Humberto, que é o que acontece no coletivo Pais Pretos Presentes, né? Que eu e meu marido participamos, né? E a gente tem toda essa questão de acolhimento, de troca de experiências com todos os membros que participam também, né? Isso é muito importante, né? E a maternidade e a paternidade, elas trazem essa urgência de você pensar em executar alguma coisa. Porque por mais que você tenha ideias, né? Essas ideias, elas só vão fazer diferença, elas só vão trazer impacto se a gente começar a executá-las, né? Então, quando a gente se percebe, né, na responsabilidade, né, de você buscar, de você educar seu filho, né, numa sociedade racista, né, uma criança negra numa sociedade racista, isso é uma questão. Antes mesmo de nos tornarmos pais e mães, né, eu e meu marido, né, a gente já discutia sobre isso, né? Eu não tive um letramento racial quando criança. Meu marido, ele já foi criado numa família preta com consciência racial. Então, a gente já vinha discutindo sobre isso. Como é que a gente vai lidar com essas questões com o nosso filho? Né? Eu, por ser uma mulher negra de pele clara, meu marido, um homem preto retinto, né? O nosso filho, ele tem a pele mais clara, né? Mais assemelhada à minha, por exemplo. Né? Então, a gente tinha esse tipo de discussão. E, por pensar nisso, por pensar, né, nessa experiência e na educação que a gente ia proporcionar para o nosso filho, é que a gente começou a pensar nesse modelo de negócio. Então, ano passado, eu já tinha pensado nesse modelo de negócio, eu já vinha conversando com algumas pessoas que hoje são nossos fornecedores, então eu participei, fui a alguns eventos e já comecei a me conectar com essas pessoas, né? Já fiz networking com esses profissionais, com esses empreendedores pretos, e quando chegou a pandemia, né, foi justamente através do mapeamento, né, da qualificação de fornecedores que eu já tinha meio que feito previamente, é que eu busquei essas pessoas para a gente iniciar a operação do Clubinho Preto. O Clubinho Preto, a princípio, a gente ia trabalhar marca e conteúdo, né, durante a pandemia. A gente não iria iniciar a operação, porque em março, abril, quando a gente tomou essa decisão, na verdade, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Naquela época, tinham questões relacionadas, por exemplo, à barreira sanitária. Então, eu não sabia se eu ia conseguir receber produtos de fornecedor, por exemplo, né? Só que, para nossa surpresa, né, logo nos primeiros posts no Instagram, surgiram pessoas, né, buscando esse conteúdo, perguntando como é que fazia para assinar, e aí a gente realmente teve que operacionalizar, né? Então, era um modelo de negócio que a gente já tinha pensado, né, para resolver esse problema, né, como a gente diz, né, empreendedorismo, essa dor do cliente, que na verdade é a nossa dor, é a dor de educar uma criança negra numa sociedade racista. A gente já tinha pensado num modelo de negócio e a gente começou a executar esse modelo de negócios na pandemia, né? E principalmente porque as crianças não estavam indo para a escola, né? E que o conhecimento que a gente está transmitindo para elas nesse momento, né? Onde elas estão em casa conosco,
essa é uma oportunidade da gente fazer essa transmissão de conhecimento para os nossos filhos, né? E de a gente educá-los também sob o ponto de vista racial. Muito interessante. E a gente vive, sim, buscando uma representatividade, um lugar onde nós vejamos mais dos nossos, onde nós estejamos crescendo juntos, né? E dividindo ali os mesmos aprendizados e aprendendo uns com os outros, né? E quando surgem mais oportunidades da gente fazer isso, seja por meio de um curso de inglês, ou um curso de culinária, ou uma aula de dança, ou qualquer outra coisa, né? Qualquer forma que a gente se aquilombe, isso traz para nós, certamente, um enriquecimento que vai além do conteúdo teórico que a gente está aprendendo, não é mesmo? Como vocês veem os seus respectivos projetos de agora para 2021? Bom, no meu caso, a questão da pandemia, ela trouxe uma demanda tremenda, que não existia tanto assim, né? Muitas pessoas eram bem céticas, não acreditavam no aprendizado online, que realmente dava para aprender inglês pela internet, pelo WhatsApp. Mas a pandemia, por exemplo, ela obrigou muita gente a fazer o curso online, porque não tinha outra opção. Então, esse cenário, ele triplicou os nossos clientes, o número de alunos, até fora do país também. Tem uma aluna muito engraçada, que é lá do Cazaquistão, eu nunca imaginei que eu fosse ter aluno tão longe. E o que aconteceu? As pessoas perceberam que não adianta crescer sozinho, né? Especialmente o povo preto, porque quando você cresce sozinho, o teu crescimento te coloca mais e mais em meio à branquitude, onde você não é respeitado, onde você não é reconhecido, onde você não é sequer tolerado. Então, isso gerou um corporativismo muito bacana entre o povo preto. As pessoas pretas estão procurando empreendimentos pretos também. E isso está fazendo com que a gente cresça mutuamente. Ou seja, eu conquisto alunos, esses alunos indicam o nosso curso online para outros alunos pretos, esses alunos vêm, recebem desconto, que é um desconto exclusivo para a comunidade preta de 30%, então eles indicam para mais e mais pessoas que vão vindo e indicando, e com isso a gente vai crescendo mais e mais. Então, o meu projeto para o ano que vem é aumentar a nossa equipe, porque por causa da crise, eu acabei voltando a atuar sozinho e passei a indicar alunos para colegas professores. Agora, com esse aumento vertiginoso que vem acontecendo, provavelmente vou precisar de mais professores de inglês pretos trabalhando comigo, o que vai ser muito importante. E com relação ao coletivo, é a mesma coisa. Eu vejo uma demanda crescente, porque a gente tem diversos serviços no coletivo, como, por exemplo, a recomendação de histórias infantis pretas, né? A gente recomenda livros pretos, a gente tem um trabalho de aconselhamento, orientação jurídica para pais e mães pretos que procuram a gente. Eu, como professor, faço uma orientação também pedagógica com relação a materiais que são interessantes serem acrescentados na educação dessas crianças. E, além disso, uma outra frente que eu aprendi, né, com meu grande amigo e irmão Alan Soares, é a importância de valorizar o black money também entre esses pais e mães que fazem parte do coletivo. Então, toda sexta-feira, a gente tem até uma campanha que toda sexta, Black Friday no coletivo, a gente recomenda os empreendimentos, as marcas, os produtos e os serviços dos pais e mães que fazem parte do nosso coletivo. Então, a gente divulga a produção dos membros no Instagram, no nosso Facebook, que já tem 16 mil pessoas no grupo fechado, 30 mil pessoas na página, tem 38 mil pessoas no nosso Instagram, ou seja, essas publicações alcançam muitas pessoas. Então, dessa forma, eu levo mais clientes aos nossos irmãos e irmãs pretas, ajuda a combater, né? Ajudamos a combater o desemprego nesse momento tão difícil, e os nossos irmãos veem um crescimento também do próprio negócio. Então, uma iniciativa que é inicialmente parental, voltando para falar dos nossos filhos, acaba colaborando também para a parte financeira e econômica dos membros. Então, consequentemente,
o meu projeto para o ano que vem acaba sendo também formalizar isso, né? Pensar em formas de encaminhar esses pais e mães para posições de emprego também no mercado de trabalho, já que o crescimento está tão grande. Então, a gente está vendo que o povo preto quer se juntar, o povo preto quer fazer. O que falta é organização. O que falta é um modelo de negócio, como a Thalita falou, que é tão importante você ter um modelo, um desenho do que você quer fazer. Então, como não era a nossa intenção inicial fazer capacitação profissional, por exemplo, a ideia era mais falar da educação dos filhos, eu estou percebendo que está se fazendo necessário até mesmo desenvolver cursos profissionalizantes online. Então, já estamos procurando editais de financiamento para o nosso coletivo para poder encaminhar os nossos membros para cursos de capacitação, como, por exemplo, o próprio inglês online para diversos pais e mães. Você tem, por exemplo, redação para concursos, desenvoltura para apresentações. Tem diversas coisas que o nosso público precisa dominar e não domina por diversas mazelas socioeconômicas que afligem o povo preto. O povo preto é líder em evasão escolar. Então, é muito comum a pessoa preta, mesmo que tenha ensino médio, mesmo que tenha um nível universitário, não ter um discurso público bem articulado, não ter uma boa, às vezes, uma boa entonação, uma boa colocação da sua retórica. Então, esse curso, por exemplo, é um curso que eu mesmo faria. Retórica e como organizar, por exemplo, falas em público, palestras, eu acho que precisa ter. Então, algo assim, com certeza está na nossa mente para 2021, encaminhar cursos para os pais e mães que fazem parte do coletivo. Eu acho formidável e com certeza eu faria esses cursos também. E se alguém até o momento não tinha entendido o que significa movimento Black Money, acho que após a fala do Humberto não tem como restar dúvidas, né, do que significa movimento Black Money. Movimento Black Money não é só o hub, o nome que escolhemos para dar para um hub de inovação e empreendedorismo voltado ao afroempreendedor. Movimento Black Money se desenrola dessa forma que o Humberto acabou de nos explicar maravilhosamente bem. Muito obrigada. E você, Thalita, em vista do que tem acontecido dentro do clubinho este ano, que foi um ano que a nossa geração não experimentou um ano tão complicado como esse, né? O que você espera para 2021? O que você tem como projeção para 2021 com esse projeto? Sim, então o Clubinho Preto, a gente já está se programando, a gente já está se planejando e se estruturando agora para começar a escalar, né? Então, a gente entendeu, né, que esse modelo de assinaturas, né, de assinaturas para as famílias, na verdade, ele é um dos braços do Clubinho Preto. O Clubinho Preto, na verdade, ele é uma startup de impacto social com foco em equidade racial. E a partir daí existem vários produtos ou serviços que a gente pode oferecer, né? A gente já está lançando outros tipos de assinaturas, né? Então a gente começou com as assinaturas para famílias, né, com foco, né, e protagonismo de crianças negras, né? Também recebemos assinaturas, né, assinantes, né, que são famílias brancas, né, ou alguns outros formatos de família, família interracial, famílias que têm crianças negras por via da adoção. Então, a gente entendeu que existe uma demanda reprimida, né, em relação à educação antirracista de uma forma geral, né? Assim como a gente vê hoje, por exemplo, livros que estão na lista de best-sellers, né, que são livros adultos, digamos assim, né, de escritores e escritoras negros, né? A gente entende também que essa demanda, né, para conteúdos para crianças é uma demanda crescente. Hoje a gente atende o Sudeste, mas a gente vai fechar o ano atendendo o Brasil e já atendendo também alguns pedidos que a gente tem no exterior, né? Além desse modelo de assinaturas para as famílias, a gente também tem caixas presenteáveis, né? Caixas presenteáveis para datas importantes para as crianças e também uma caixa presenteável que é de boas-vindas, né? Então, é uma caixa que você pode presentear uma família que está recebendo uma criança, né?
que ainda está em gestação, né, que ainda está sendo gestada, com alguns produtos que são produtos para bebês, né? Então, a gente tem alguns produtos aqui também, né? Que todos eles são produtos que vêm de afroempreendedores, né? Então, esse é um livrinho de pano da Era Uma Vez o Mundo. Esse aqui é um babador, né? Que é feito com um tecido africano, que é de uma outra marca também, que é da Obadelê, né? São todos esses produtos, né? São produtos que são pensados, né? São criados e pensados por afroempreendedores. Esse aqui é um dominó feito por uma afroempreendedora que é a Fulele Infâncias, né? Que faz também produtos para crianças, né? Para crianças negras, né? Produtos com conteúdo, né? Antirracista, né? Bom, então essa é uma roupinha de uma afroempreendedora da Bahia, da Empoderados Moda. Então são marcas, né, que sempre pensam nesse protagonismo da criança negra em produtos e serviços para crianças negras, né? Então a gente tem esse desafio de ampliar geograficamente a nossa atuação, né, fazer o atendimento em todo o Brasil, né? E para isso a gente precisa de estrutura, a gente precisa também contratar outros profissionais pretos que vão nos apoiar nesse crescimento, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós também temos pedidos de assinatura fora do Brasil. E para 2021, o nosso intuito é, de fato, né, nos consolidar no mercado, trazer uma base de clientes cada vez maior, né, porque essa demanda reprimida ela já existe, e é cada vez mais desenvolver esse encadeamento produtivo, desenvolver o mercado afroempreendedor para afroempreendedores, principalmente, que trabalham com o público infantil. Então, é fortalecer, né, é nos fortalecer, né, e fortalecer os afroempreendedores que tanto foram impactados nesse momento de pandemia, né, e que estão também se reestruturando, se reinventando e oferecendo produtos e serviços para as nossas crianças. Achei uma afrofofura esses produtos, maravilhosos. Você comentou, Thalita, que surge também demanda de famílias não negras, né? Eu queria saber, tanto para você e quanto para você, Humberto, o quanto tem surgido de demanda de pessoas não negras. Hoje, esse é um público que vocês atendem também? Como vocês fazem esse atendimento, esse suporte? Ele é grande ou ainda é pequeno? Essas pessoas estão começando a chegar ou já demonstram um interesse maior? Como tem sido isso? Bom, é muito interessante ver o que tem acontecido, porque nos dois empreendimentos, essa procura dos não negros vem aumentando, especialmente após essa campanha do antirracismo, com a morte do americano George Floyd, o menino João Pedro aqui no Rio de Janeiro também. Isso despertou uma atenção muito grande da branquitude com relação à causa racial. Então, por exemplo, no curso de inglês, eu vi muitos brancos me procurando, especialmente para ter um contato, pelo menos com uma pessoa preta no seu dia a dia, mesmo que seja só aprendendo inglês, porque aí nas aulas de inglês a gente conversa as pautas. Muitos brancos não têm nem noção do problema, do que acontece. É por isso que a questão do antirracismo, a questão da representatividade, a questão da inclusão são pautas, acima de tudo, da branquitude, porque servem mais a branquitude do que a gente. Eu acho que o que vai emancipar, de fato, o povo preto é a afrocentricidade, que é colocar a África no centro. Agora, para o branco, aí sim, cabe a ele dar o espaço e a oportunidade para os negros, dar a visibilidade para os empreendimentos negros e dar a possibilidade para que a gente também tenha, né, a ascensão. Então, no coletivo aconteceu exatamente isso. Não só os pais e mães de crianças pretas adotivas ou enteadas nos procuraram, mas também educadores. Muitos educadores pedem para entrar no coletivo para poder conhecer essa questão racial, saber como empoderar crianças negras, especialmente alunos pretos. Eles não sabem como fazer isso. Você vê, por exemplo, a escola.
A escola não toca na pauta racial. Em 12 anos na escola, eu nunca ouvi falar de Carolina de Jesus, por exemplo, uma poetisa maravilhosa. Eu tive 12 anos de aula de língua portuguesa, ninguém falou nela. Eu fui descobrir no teatro que existia essa poetisa incrível. Luiz Gama, por exemplo, um jurista abolicionista importantíssimo na história do Brasil, não foi citado em nenhuma das minhas aulas na escola. É um absurdo, você não ouve falar de personagens pretos relevantes na construção até mesmo da sociedade brasileira. Aqui no Rio de Janeiro tem um túnel incrível que liga a Zona Norte à Zona Sul, chamado Túnel Rebouças, que foi feito por 2 engenheiros pretos, 2 irmãos pretos, os irmãos Rebouças, que eu também nunca ouvi falar na escola. Ou seja, a escola invisibiliza as pessoas pretas. Ela não dá centralidade à produção preta em âmbito nenhum, nem na história, nem na matemática, nem que matemática veio do continente africano. Em biologia, não se fala que a medicina veio também de África. Você não ouve nada que remeta à centralidade de África. Quando se fala em filosofia, se fala em Grécia, como se não se produzisse conhecimento em África. Quando se fala de política, o exemplo trazido é o da polis, né, de Roma. Ou seja, não se menciona o continente africano. Então, o aluno preto, o menino preto, é totalmente visibilizado na sala de aula. A Lei 10.639/03 não é respeitada, daí a necessidade da gente oferecer cursos online sobre essa lei. Como colocar essa lei em prática é um dos cursos que nós oferecemos. Oferecemos também um curso de educação antirracista, porque, infelizmente, quando a branquitude aborda essa pauta, ela aborda de uma maneira caricata, uma maneira cômica. É até engraçado. Lembra aquele personagem da senhora Morello, né, a professora lá do Cris, que tratava ele como um coitadinho, tadinho, né? Esse menino, África é um lugar pobre, ele nem deve ter comida em casa. É bem nesse estilo, é bem nessa pegada que os professores brancos abordam a pauta racial. Em 2020, ainda tem professor que afirma em sala de aula que os alunos pretos são descendentes de escravo. Isso é um absurdo. Isso devia ser proibido, devia ser crime a essa altura do campeonato. Mas você ainda vê falas assim na escola. Então, surge a necessidade da gente empoderar, digamos assim, letrar racialmente pessoas brancas, porque caso contrário, a gente não vai ver mudança na sociedade. Então, muitas pessoas nos criticam por isso. Eu sei que existe muita gente do movimento negro que defende que o diálogo com brancos deve ser zero, mas eu fico pensando como é que a gente vai alcançar o antirracismo, a inclusão e a representatividade sem fazer pontes com a branquitude. Eu não vejo como, porque tudo pertence a eles, às empresas, o dinheiro, as corporações, até mesmo os espaços físicos, os prédios. Se você quiser ter uma loja física, você vai ter que se aproximar de alguém branco. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então, a gente precisa fazer pontes, obviamente, que devem ser pontes feitas com respeito, dando valor à nossa ancestralidade, porque uma ponte, por exemplo, que invisibilize a negritude, que demonize o continente africano, por exemplo, não interessa para a gente. A gente precisa ser respeitado e valorizado. Aí sim a gente consegue chegar a algum lugar nesse esforço conjunto com a branquitude. E o fruto disso tem sido maravilhoso. Como eu estava comentando, a gente está agora junto com a Rede Nacional de Primeira Infância, fazendo um trabalho importantíssimo na defesa do direito das crianças pretas. A gente tem também um trabalho conjunto com o Comitê Vida, que já olha para a primeira infância, os cuidados com os bebês, porque tem um assunto que é muito duro e doloroso de se falar, mas é verdade, a gente não pode esconder. O racismo, ele alcança as crianças pretas já no berço, desde bebês. É fato, se você conversar com funcionários de berçário, funcionários de creche, seja pública ou privada, você vai descobrir que, infelizmente, crianças pretas são colocadas menos tempo para tomar banho de sol, a fralda, às vezes, é trocada menos, às vezes, recebem menos refeições.
Tudo isso porque funcionários não deixam o seu racismo contido. Esse racismo acaba saindo, eles não conseguem reter, e isso alcança também os bebês. Então, a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa ter esse embate com a branquitude para que eles se sensibilizem para as nossas causas. Então, eu acredito nesse trabalho conjunto com brancos. Eu não vejo alternativa para que a gente alcance um cenário verdadeiramente onde se possa falar que existe antirracismo de fato. Certo. Você comentou sobre pessoas importantes, né, que são negras e que não foram mencionadas na escola durante nosso ensino fundamental, ensino médio. Eu ouvi falar de Luiz Gama, entre muitos outros que foram pintados como brancos. Eles foram falados, porém pintados como brancos. E depois de adultos, nesse processo de adquirir uma consciência racial, de se empoderar, é que nós vamos descobrindo esses personagens incríveis que eram negros, né? Então, sim, nós temos sim, tanto no país quanto em passados mais remotos, muitas referências poderosíssimas para nos espelhar, não é mesmo? Thalita, como tem sido essa relação das pessoas brancas com o Clubinho Preto e como você acha que isso vai aumentar ou não? Sim, bom, a gente também teve um aumento, né, de famílias brancas se interessando pelo Clubinho Preto. Isso principalmente se acentuou, né? Na verdade, desde o início do Clubinho. Já existiam algumas famílias brancas que nos procuravam. Isso se acentuou em junho, né, com o antirracismo mais em evidência, com as manifestações, né, decorrentes do assassinato de George Floyd. E o que a gente entendeu, né, ao longo do caminho, o que a gente entendeu aqui no Clubinho Preto, é que a gente deve continuar oferecendo conteúdo afrocentrado e antirracista, mas que as nossas crianças, né, a partir do momento em que elas saem de casa, elas vão lidar com outras crianças não negras, né? E que o racismo ele não foi inventado por nós. Então, se a gente também não ampliar essa discussão e não trouxer também famílias brancas que, claro, que tenham algum início de uma consciência dessa luta antirracista, essa vai ser uma luta muito, muito difícil, né? Nas escolas particulares, por exemplo, né? Na esmagadora maioria das escolas particulares, isso assim, a gente pode pegar escolas particulares em diferentes lugares, né? De diferentes preços, né? A mais cara, a mais barata. Geralmente, a maior parte das crianças são crianças brancas. Então, se a gente não tiver uma discussão sobre antirracismo, se a gente não trabalhar personagens negros, se a Lei 10.639 ela não for também uma exigência das famílias nesses ambientes, essa luta é uma luta que vai demorar muito, né? Porque a gente não é, nós pessoas negras não criamos o racismo, então não cabe só a nós falar de antirracismo, né? Então a gente realmente precisa que as pessoas entendam que racismo é um problema de todos nós e principalmente as famílias brancas, elas precisam buscar esse conteúdo e esse conhecimento, né? Eu percebo muito nas famílias que nos procuram, né, aquele receio de que os seus filhos sejam os racistas de amanhã, né? Que sejam aquelas crianças, adolescentes e os adultos que serão os racistas, né? Então, esses racistas que a gente vê hoje nas empresas, né? E aí eu não estou falando só da injúria racial, estou falando realmente da pessoa, por mais que essa pessoa, né, não verbalize, né, mas que ela seja uma pessoa racista e que os comportamentos dela vão ser direcionados, vão ser guiados por esse pensamento racista, né? Essas pessoas racistas de hoje, elas foram crianças um dia, né? E quando elas foram crianças, que tipo de conteúdo elas absorveram? Que tipo de educação elas tiveram? Então, as famílias brancas que hoje estão se conscientizando e estão buscando esse conteúdo, é porque realmente elas não querem que os seus filhos sejam os racistas de amanhã, né? E eu considero isso positivo, né, do ponto de vista de ter uma postura antirracista. Então,
é sim apoiar negócios de pessoas negras, né? É buscar, né, oportunidades, né? É oportunizar profissionais negros e é também oferecer uma educação antirracista para o seu filho, né? Para que o seu filho, amanhã ou depois, eu considero que assim, educação antirracista vai estar, para mim já está, né? Mas eu acredito que para a maioria das pessoas vai estar no mesmo patamar de aprender inglês e de letramento digital. Então, assim, o mais importante para uma criança será aprender um outro idioma, um idioma universal, que hoje é o inglês, para ela poder se comunicar com o mundo globalizado, programação, robótica, tecnologia, que não vai se viver sem isso, né? E educação antirracista. Então, assim, eu acredito que muito em breve profissionais racistas, pessoas racistas, elas vão ter o escopo de limitação, elas vão ter um escopo de atuação profissional muito limitado, porque elas precisam lidar com diferenças, elas precisam lidar com outras pessoas. Então, essa preparação das crianças não negras, ela também é de suma importância para que a gente vislumbre um futuro aí para uma próxima geração menos árduo e menos difícil do que é a nossa realidade atual. Muito bacana. Gente, para finalizar o nosso painel maravilhoso aqui com vocês, eu gostaria que vocês deixassem um recado. Um recado não só para as pessoas que estão assistindo, que são negras, mas um recado para todas as pessoas do nosso país, para que eles se envolvam, tenham o estímulo de se envolver mais, né, com a causa antirracista e para o nosso povo de praticar cada vez mais o Black Money. Perfeito. Eu acho que, como disse Luther King, quando você silencia diante de um ato de opressão, você está tomando o lado do opressor. Então, não existe neutralidade. É preciso tomar parte nessa luta. Não se pode ficar imóvel, inerte, vendo crianças de 12, 13, 11 anos serem baleadas em confrontos com a polícia. Eu acho que já passou da hora da branquitude entrar nesse barco também e lutar contra esse racismo estrutural que está dizimando a população preta e está gerando problemas que vão bater também na porta da branquitude. Problemas sociais, problemas dos mais diversos. A gente tem visto, por exemplo, que a inclusão das pessoas pretas nas mais diversas empresas e setores de produção melhora o país como um todo. O PIB dispara com a inclusão do preto. Então, até mesmo por um olhar econômico, é vantajoso dar oportunidades para as pessoas pretas, dar visibilidade aos empreendimentos pretos. Então, não é mais uma questão de bondade apenas, é até uma questão lógica, né? Uma questão até mesmo do capital. Mas, fora isso, para o povo preto, é muito importante que a gente se una, acima de tudo, pelo bem de todos nós. Não é mais uma questão de bandeira político-partidária, bandeira espiritual, bandeira de ideologia. Nós somos pretos antes de qualquer coisa. Quando a polícia vai matar alguém, um preto, ela não para perguntar se ele é da direita, se ele é da esquerda, se ele é ateu, se ele é crente, se ele é budista, o que ele é. A gente morre pela cor da nossa pele. Se a gente está sendo morto pela cor da nossa pele, a gente deve se unir também pela cor da nossa pele. Então, é preciso colocar diferenças de lado e focar no que nos une. E o que nos une é que nós estamos sendo oprimidos, desprezados, rechaçados, excluídos de um sistema econômico. A gente está à margem da sociedade. Então, a gente precisa protagonizar o meio de produção se unindo também, fomentando negócios pretos, consumindo de pretos, comprando de pretos, né? E vendendo para todos, é óbvio. Então, essa é a mensagem. A gente deve se voltar para o nosso povo, e não só economicamente, né? Porque muitas pessoas criticam esse movimento chamando de capitalismo pintado de preto, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que financeiro. É uma questão de empoderamento. A gente precisa retomar o nosso orgulho de ser quem nós somos. É uma coisa muito mais ampla. É olhar para a nossa origem,
Por isso eu falei em afrocentricidade, é África no centro, acima de tudo. Até o empoderamento preto, ele pode ser colonial e colonizante, se ele for feito pelo olhar da branquitude. Então a gente precisa fazer isso pelos nossos próprios meios, com autonomia, que é mais importante de tudo. Autonomia, autodenominação, a gente tem que nos denominar, decidir, nomear o que nós estamos fazendo. Autodeterminação, nós precisamos ser capazes de determinar o que nós queremos para nós. Isso só vai ser possível através da união, porque juntos nós somos muito mais fortes. Bom, eu faço uma chamada para ação, né? Eu acredito que nós, né, pessoas negras, a gente precisa se aquilombar, a gente precisa se unir. Eu sei que 2020 parece um ano, parece não, ele é um ano muito desafiador, né? Foi e está sendo um ano muito desafiador, mas quando a gente se volta para a nossa própria história, a gente observa que quem chegou antes da gente passou por uma situação muito pior e conseguiu empreender soluções, estratégias de sobrevivência para que nós chegássemos até aqui. Então, se a gente pode tentar imaginar o que foi para uma pessoa preta sobreviver nesse país, né, há alguns séculos atrás, né, e manter uma esperança de um dia que as coisas melhorassem, né, através de muita luta, né, e muito aquilombamento, eu acredito que isso já mostra para a gente que esse é o caminho, é aquilombar, e independente de como as circunstâncias se apresentam, a gente pode encontrar uma possibilidade de ação, né? E a partir do momento em que a gente tem essa possibilidade de ação, que a gente faça, né? As dificuldades, elas sempre vão se apresentar, mas eu acredito que quando a gente se une e quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende que é possível, aos poucos, né, com tijolinho por tijolinho, deixar um legado para as nossas crianças e para as próximas gerações, eu acho que a gente não pode perder esse tipo de oportunidade. Para as pessoas brancas, eu chamo também para ação antirracista, né? Então, de uma forma, de fato, pragmática, né? Não é apenas a gente, estou consumindo um conteúdo, nossa, olha, eu mudei agora a forma como eu penso. Sim, só que a gente tem uma urgência de ação, né? Então, que urgência é essa de ação? Né? É que as suas atitudes, elas reflitam toda essa mudança, né, que você vem buscando, né, que você vem observando. Então, você também é um agente nessa mudança. Né? E falando em crianças, né, em educação antirracista, é você pensar se você está conseguindo transmitir para os seus filhos esses valores, se você está conseguindo transmitir para os seus filhos a ação antirracista, se você está sendo o exemplo de uma pessoa antirracista para o seu filho. E o que você está consumindo também, né? Para si próprio e para o seu filho. Você está mostrando para ele que a gente está passando por uma mudança, você está mostrando para ele a importância da luta antirracista também através do consumo, através das suas atitudes diárias, né? Então, é esse exemplo que a gente precisa mostrar para as nossas crianças. Bom, depois dessas palavras maravilhosas, tão verdadeiras, tão poderosas, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, tenho nada a acrescentar. Muito obrigada, gente, e espero que a gente possa ter muito mais conversas como esta, cada dia maiores e onde nós sejamos ainda maiores do que somos. Muito obrigada.